Olá, seja bem-vindo a mais um podcast de resumo bíblico e agora nós vamos falar sobre ele, um dos profetas mais importantes da Bíblia. O nome dele é Isaías. O escritor é mencionado pelo menos 20 vezes e o livro recebe o seu nome, Isaías. O nome Isaías é semelhante aos nomes de Josué, Elias e Jesus e significa o Senhor é a salvação. Ele é um profeta messiânico. O que significa isso? A maioria das profecias de Isaías apontavam para o Messias, Cristo. Gente, eu fico impressionada como em Isaías 53 ele faz uma definição tão linda de Jesus e tão detalhada que toda vez que eu leio esse capítulo, Isaías 53, é como se eu estivesse vendo Jesus na minha frente. Isaías é um dos mais famosos profetas de Israel e é citado pelo menos 65 vezes no Novo Testamento. Ele era filho de Amós e profetizou em Jerusalém e em seus arredores durante os reinados de quatro reis: o rei Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Como tinha fácil acesso ao rei, provavelmente Isaías teria vindo, né, de uma família de boa posição. Provavelmente já andava ali pelos palácios, né? O profeta Isaías se casou, teve dois filhos e colocou nomes simbólicos que arremetiam para o futuro de Israel. Veja só, o primeiro filho se chama Sear-Jezube, que significa um resto voltará. Gente, se você faz leitura bíblica, eu tenho certeza que quando você ouviu o significado de Sear-Jezube, um resto voltará, a sua mente foi direto para a Babilônia, né? Pois é, a Babilônia levou Israel cativo, Judá cativo. Eles permaneceram ali por 70 anos e realmente somente um resto voltou para Israel e reconstruiu a cidade. O outro filho de Isaías se chamava Mear Salal Hasbaz, que significa rápido despojo, presa segura. Também estava remetendo a esse lance futuro, né, aonde a Babilônia chegaria em Israel e levaria eles cativo. Ao ser chamado para o ministério, Isaías respondeu com alegria, embora soubesse que a nação de Israel era obstinada e não ouviria os seus conselhos. Durante 52 anos, o reino de Israel se fortaleceu tanto no âmbito militar como no âmbito comercial. E enquanto o rei Uzias reinava, a ruína deste rei Uzias veio quando ele tentou usar os ofícios sacerdotais e desobedeceu às ordens de culto, queimando incenso no altar, no lugar do sacerdote, e contraindo assim lepra no rosto. Então veja o que acontece. Isaías ele profetizava durante esse reinado e era um rei bem-sucedido, um rei que adorava a Deus, um rei que fazia a vontade de Deus, mas parece que toda essa vitória, todo esse ser bem-sucedido subiu a cabeça e ele acabou achando que poderia fazer os ofícios sacerdotais. Então, a queda de Uzias veio quando ele contrai lepra, né? Lepra que é considerada uma doença impura no meio judeu e ele jamais poderia ser rei sendo impuro. Então, durante o reinado do seu sucessor, que foi Acais, Isaías presenciou a queda de Israel quando este fez aliança com a Síria e por isso foi levado para um cativeiro. Então, já no reino do seu sucessor, né, do rei Acais, Ezequias, o profeta Isaías foi um importante conselheiro do rei e profetizou no episódio da sentença de morte dada por Deus ao rei e na prorrogação de 15 anos. Ou seja, se você ler a Bíblia você já entendeu do que eu estou falando. O rei Ezequias ele recebe algumas afrontas de Senaqueribe, um general da Síria. Inclusive, a Síria já tinha feito Israel cativo e agora estava lá em Judá, falando mal do rei, falando mal de Deus, ameaçando o povo, tentando amedrontar. Então, ele faz uma carta de afronta, entrega para o rei leva essa carta até Deus e fala: Senhor, não é sobre mim essa carta. Deus envia um anjo que mata 185 mil. Esse foi o rei Ezequias. Isaías estava profetizando durante este reinado. Então o rei Ezequias se engrandece e Deus chega para ele e fala: Olha, acabou o seu reinado.
você vai morrer. E quem traz essa profecia é o profeta Isaías, né? Então o rei vira a cabeça para a parede, ora, chora, se humilha. O profeta Isaías volta e fala: Olha, Deus te concedeu mais tempo de vida. E ele vive ainda mais 15 anos. Bom, nesse decorrer de 15 anos, Isaías tem um filho e coloca o nome desse filho de Manassés. E Manassés, anos mais tarde, né, conforme conta a tradição, mata Isaías cerrado ao meio. O rei Manassés, filho de Ezequias, mandou matar o profeta Isaías cerrado ao meio. E por quê? Porque Isaías pregava aquilo que Deus ordenava e chamava a atenção de Manassés, que era um idólatra, que queimava seus próprios filhos, chamou a atenção de Manassés contra o pecado da idolatria, e por isso ele foi cerrado ao meio. Bom, um dos textos mais famosos do livro de Isaías é Isaías 9, né? Quem não conhece aquela música? Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Sim, Isaías 9. E o segundo texto mais conhecido deste livro, que na minha opinião é o primeiro, é Isaías 53, que dá uma descrição tão detalhada das características físicas de Jesus e do ministério dele, que quando você lê Isaías 53, é muito fácil você ter a impressão de estar vendo Jesus na sua frente. Gente, é lindo o livro do profeta Isaías, é enorme, mas também é lindo. E eu tenho certeza que você vai amar fazer essa leitura. Então, faz o seguinte, se inscreve nesse canal, coloque seu comentário aí, segue as nossas playlists, aqui tá cheio de resumo bíblico, tá cheio de panorama bíblico e tem muito assunto nesse canal que eu tenho certeza que você vai se agradar. Vem fazer parte dessa família.